Você sabe por que que é tão difícil parar de ficar apertando o botão soneca do seu celular? Simplesmente acordar e levantar no horário certo todo dia? Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar por que isso acontece e vou te dar uma ferramenta maravilhosa para você conseguir mudar isso na sua vida. Presta bastante atenção nesse slide aqui. Sempre que o nosso cérebro decide por um comportamento, ele vai avaliar os seguintes fatores, tá? Primeiro, a avaliação do estado fisiológico e metabólico, que é o quanto de energia eu tenho para executar esse comportamento. Segundo, a complexidade do repertório comportamental e o custo da tarefa, que é o quanto eu sou bom nesse comportamento, o quanto eu tenho de habilidade nesse comportamento. Terceira, o grau de importância da tarefa nesse exato momento, naquele exato momento. É extremamente importante, é necessário fazer isso agora, eu preciso resolver isso agora. Quanto de reforço eu vou ter? Ou seja, o quanto executar essa tarefa vai ser prazeroso, vai ser satisfatório para mim. E por último, em quanto tempo isso vai me gerar prazer, isso vai me gerar satisfação, executar essa tarefa vai me gerar satisfação. Agora, imagina que o seu despertador tocou 6h30 da manhã. Você teve uma noite mais ou menos boa, foi dormir mais tarde na noite anterior e, obviamente, você ainda está com sono quando seu despertador toca às 6h30 da manhã. Quando ele toca, sinalizando que está na hora de levantar para ir para a academia, seu cérebro faz esse cálculo de todas essas coisas que estão aqui na tela de forma automática em menos de 3 segundos. Vamos fazer esse cálculo aqui juntos. Avaliação do estado físico metabólico. O quanto eu tenho de energia para executar esse comportamento? Pouquíssima. Eu estou acabando de acordar, eu não tive uma noite boa, eu fui dormir tarde, então, obviamente, meu cansaço está muito maior do que a minha energia. A complexidade do repertório comportamental e o custo da tarefa. O quanto eu sou bom nesse comportamento e o quanto eu tenho de habilidade nisso. Vamos pensar na academia. O quanto eu sou bom nesse comportamento? Se você estiver iniciando esse hábito, a resposta vai ser muito pouco. Eu sou péssimo em ir para academia e eu tenho pouquíssima habilidade nisso. Vai ser uma tarefa custosa, vai ser uma tarefa que vai me dar trabalho. Terceiro, o grau de importância da tarefa nesse exato momento, às 6h30 da manhã. É extremamente importante e necessário fazer isso agora? Essa é a pergunta que todo procrastinador... Não, não é extremamente importante nem necessário fazer isso agora. Não é uma coisa que você enxerga como algo urgente ou como algo que tem que ser executado naquele momento. Ir para a academia de manhã tem o grau de importância nesse exato momento diferente de eu tenho que entregar um relatório até meio-dia, certo? Quarta pergunta, quanto esforço eu vou ter? Quanto esforço não, quanto reforço eu vou ter? O quanto isso vai ser satisfatório? O quanto isso vai ser prazeroso? Aí vamos pensar que você está começando o hábito de praticar atividade física. É óbvio que a resposta vai ser um saco. Não vai ser nada satisfatório, não vai ser nada prazeroso, é uma coisa chata que eu não gosto. E aí a gente vai para a quinta pergunta. Em quanto tempo eu vou ter esse reforço? Quanto tempo vai demorar para eu sentir satisfação nessa tarefa, prazer nessa tarefa? Não sei, pode ser que demore 3 meses, pode ser que demore 4 meses, pode ser que, enfim. Depois que o seu cérebro avaliou todos esses pontos aqui de forma automática, a decisão vai ser unânime. É óbvio que você vai decidir que automaticamente seu cérebro vai decidir que é melhor apertar o botão soneca, dormir mais 10 minutos, do que levantar e fazer o que precisa ser feito. Agora eu vou dar outro exemplo aqui com procrastinação. Imagina que você tem uma inscrição de um concurso que você quer fazer, só que a data para fazer essa inscrição, ela só termina daqui 2 meses. Você ainda tem 60 dias para poder fazer isso. E aí você lembrou dessa inscrição, às 2h30 da tarde, no meio do seu expediente de trabalho, veio aquele aviso, preciso fazer a inscrição no concurso. Só que você está trabalhando, está no meio de outras atividades ali, então o seu cérebro também, quando ele decide por qualquer comportamento, ele vai avaliar essas 5 coisas. Então o seu cérebro vai avaliar estado fisiológico metabólico, quanto de energia eu vou ter para executar esse comportamento. Vai ser até relativamente tranquilo realizar esse comportamento, eu até tenho energia
para realizar esse comportamento. Depois, a complexidade do repertório comportamental e o custo da tarefa. O quanto eu sou bom nisso? Eu vou ter que entrar no site da instituição que está realizando o concurso, eu vou ter que preencher aquele tanto de dados, eu vou demorar um tempo fazendo aquilo ali, vai ser uma tarefa custosa, vai ser uma coisa que eu vou precisar prestar bastante atenção, eu vou ter que imprimir o boleto para depois fazer o pagamento, etc. Terceira, o grau de importância da tarefa nesse exato momento. Você está no meio do expediente. O que é mais importante? Fazer a inscrição do concurso, que você ainda tem 60 dias que você pode fazer, ou terminar o seu trabalho que você precisa entregar para o seu chefe hoje ainda? A resposta é bem óbvia, né? Então você entende que aquela tarefa não tem um grau de importância ali naquele momento. Quanto de reforço eu vou ter? O quanto isso vai ser satisfatório e prazeroso? Muito pouco, porque eu ainda tenho 60 dias para fazer. Se eu fizer agora, talvez me estresse mais do que se eu deixar para fazer depois. É assim que você pensa. Em quanto tempo eu vou ter esse reforço? Não sei. Pode demorar muito. É uma tarefa que não vai me trazer um prazer, porque fazer a inscrição do concurso é completamente diferente de você passar no concurso. Então, eu não vou ter um reforço imediato disso aqui que eu estou fazendo. A resposta também vai ser unânime. Eu vou deixar para fazer depois. E aí, nesse deixar para fazer depois, muitas vezes você deixa para fazer no último dia, na correria, na agonia, porque essa pergunta 3 aqui, o grau de importância da tarefa nesse momento, ele fica igual uma sirene. Eu preciso fazer agora. Se eu não fizer agora, é minha única chance. Eu acho que deu para entender um pouco a razão pela qual a gente deseja uma coisa e acaba optando por fazer outra. Eu quero acordar cedo, mas eu não resisto e fico ali apertando o botão soneca. Eu quero passar no concurso, mas eu procrastino estudar, eu procrastino fazer a inscrição. O nome disso é dissonância cognitiva. É quando o meu pensamento racional quer uma coisa, mas o meu pensamento emocional acaba me levando a fazer outra coisa. Eu coloquei aqui racional e emocional entre aspas, porque é uma forma de simplificar o conceito. É bem mais profundo do que isso, mas como essa é para ser uma aula curta, eu resolvi simplificar. Tá, mas e aí? O que eu preciso fazer para conseguir vencer essa tal de dissonância cognitiva? Como é que eu faço para poder parar de me sabotar? Essa resposta não é simples, mas eu vou trazer aqui para vocês, nesse vídeo, uma das principais ferramentas que a gente pode usar. Vamos lá. Esse cálculo automático que o nosso cérebro faz, deu para perceber que ele não é 100% correto, tá? Na maioria das vezes, esse cálculo é falho, certo? E é por isso que vem depois aquela sensação de culpa, de arrependimento por ter procrastinado, por ter dormido até mais tarde. Então, presta bem atenção no que eu vou te dizer aqui, tá? Você não pode acreditar na primeira resposta que a sua mente te dá. Você não pode acreditar em tudo que você pensa. Você não pode confiar nas decisões automáticas que o seu cérebro toma sem você questionar. E o que você pode começar a fazer hoje, nesse minuto, para poder vencer essa dissonância cognitiva? Você vai, a partir de agora, começar a questionar as escolhas automáticas que o seu cérebro faz. Vou mostrar o exemplo aqui no slide, porque a aula completa tem que ter slide. De um lado, a gente tem a resposta emocional automática. Do outro lado, que é o que você precisa prestar mais atenção, a gente tem o questionamento racional por esforço. O que você precisa fazer, basicamente, é um bate-bola com as respostas automáticas que o seu cérebro dá. Ele dá uma resposta automática e você vem com um questionamento racional por esforço, tá? Eu coloquei por esforço porque é uma coisa que você vai fazer conscientemente, não é algo que você vai fazer de forma automática. Então, quando o seu despertador toca de manhã, a resposta automática que você se dá, que o seu cérebro se dá é: eu tô com preguiça e com muito sono ainda. E o que você vai fazer é questionar essa resposta automática de forma mais racional. Por exemplo, é normal, todo mundo acorda e demora alguns minutos para despertar 100%. Se eu ficar deitada aqui no escuro, eu não vou despertar nunca.
Aí seu cérebro vem com outra resposta automática. Ah, vai dar muito trabalho me arrumar para ir, eu nem gosto de ir, nem conheço ninguém, vai ser um sacrifício. E aí você vai com outro questionamento racional por esforço. Agora eu quero ficar na cama, mas eu sempre me arrependo disso. Vai ser difícil no começo, mas isso vai ser importante para minha autoestima. Eu não quero continuar alimentando esse ciclo de arrependimento. Aí seu cérebro vem com outra resposta automática. Eu posso ir mais tarde, não precisa ser agora pela manhã. Dormir vai ser bem melhor. E aí você vem com o questionamento. Todas as vezes que eu disse para mim que iria malhar mais tarde, eu não fui, me arrependi e me culpei em todas essas vezes. Aí seu cérebro vem com mais uma resposta automática. É tão chato malhar, ficar contando repetição, lidar com desconhecidos, é muito ruim. Aí você vem com mais um questionamento racional. É mais chato ainda alimentar esse ciclo de procrastinação que me faz sofrer. O sofrimento e a chatice da academia são bem menores do que a culpa que eu sinto por não me cuidar. Não satisfeito ainda, você vem com outra resposta automática. Ficar na cama vai ser muito mais satisfatório, vai ser muito gostoso. Eu me estressei muito ontem, eu mereço descansar mais. Essa resposta automática do eu mereço é muito clássica. Aí vem o questionamento racional por esforço. Ficar na cama não vai resolver minha autoestima, vai piorar como eu me sinto comigo mesma. Preciso focar em ganhos futuros, em como eu quero me sentir comigo daqui para frente. Vou levantar e treinar, por mais que seja chato, vou fazer algo bom por mim na primeira hora do meu dia. Então, basicamente, o que você vai fazer é rebater as respostas automáticas que o seu cérebro vai te dar para aquelas 5 perguntas que eu mostrei no slide anterior. Questionar seus pensamentos é fundamental. Eu vou repetir. Você não pode acreditar em tudo que você pensa e nem em tudo que você sente. Porque a sua mente emocional ou seus pensamentos automáticos, eles vão te sabotar. Essa é uma das premissas básicas da terapia cognitiva comportamental, que é a abordagem que eu utilizo na clínica com os meus pacientes. Eu não posso acreditar em tudo que eu penso. A nossa mente não para. A gente tem milhares de pensamentos a cada minuto. A nossa mente simplesmente não para. E é impossível que tudo que eu pense, tudo que eu sinta, seja totalmente real e faça sentido. Na verdade, a maioria das coisas que eu penso são pensamentos que a gente chama de disfuncionais. São pensamentos fora da realidade. Por isso que é tão importante você aprender a questionar suas decisões imediatas, duvidar do que você está pensando e conduzir sua decisão para um parâmetro mais racional. Essa é uma das principais diferenças entre pessoas que são mais disciplinadas, mais organizadas e maduras e pessoas que são indisciplinadas, desorganizadas e imaturas. Quando eu aprendo que eu não posso confiar em tudo que eu penso, quando eu começo a questionar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, eu começo a acreditar mais nos meus pensamentos funcionais. Então eu acabo tomando decisões melhores, as minhas emoções são mais saudáveis e os meus comportamentos são comportamentos construtivos, são comportamentos que estão me fazendo bem. Quando eu não faço essa reflexão, quando eu simplesmente vou acreditando em tudo que a minha cabeça pensa de forma automática, a tendência é que eu acredite em muitos pensamentos disfuncionais, tome decisões disfuncionais, tenha emoções destrutivas e os meus comportamentos vão ser comportamentos autodestrutivos, vão ser comportamentos que vão contra uma coisa que eu quero racionalmente. Vou dar outro exemplo aqui bem rapidinho. Vamos imaginar que você chegou do trabalho, né, mais cansado e tudo, foi um dia corrido, mas você ainda teria energia para poder ir para a academia. Só que como você não consegue diferenciar o que é um pensamento funcional do que é um pensamento disfuncional, quando você chega em casa que se joga no sofá, deu o horário de ir para a academia, a primeira resposta automática que você vai ter é: estou cansado, tive um dia estressante e mereço descansar. Só que se você for avaliar, se fosse para fazer outra coisa, se fosse para fazer uma coisa divertida,
Se um amigo seu te ligasse, se uma amiga sua te ligasse para ir no shopping, para tomar um vinho, para ir para uma balada, você teria energia para fazer isso. Então não é que você está cansado, precisando descansar. Você está sem vontade de ir para a academia. Mas você acredita tanto no pensamento que você está cansado que você não faz o esforço de levantar, de colocar roupa, né, de sair de casa para ir para o treino. Esse é um exemplo clássico de quando eu não consigo diferenciar qual pensamento é funcional, é real, e qual pensamento é distorcido, é só algo que eu estou sentindo e pensando ali naquele momento, mas que não, se eu for parar para analisar, não faz sentido. Eu tenho certeza que ninguém nunca te explicou isso de forma clara. E é justamente por isso que você nunca entendeu por que você começou tantos projetos e acabou largando pela metade. Questionar seus pensamentos é só uma das milhares de estratégias validadas pela ciência que vão te ajudar a dar um novo rumo para a sua vida. Agora que você aprendeu essa estratégia maravilhosa de questionar o que você está pensando, me diz uma coisa, com toda sinceridade, você cumpriu as promessas de mudança que você se fez no final do ano passado? Eu posso apostar contigo que sua vida não vai mudar, você não vai sair do lugar se você continuar usando as mesmas estratégias para tentar mudar. Você vai fazer as mesmas promessas no final desse ano e vai deixar de cumprir de novo no ano que vem. Eu estou te dizendo isso porque eu fiz isso por 27 anos. Quem me segue lá no Instagram vê que eu posto muito sobre hábitos, né? Hábitos saudáveis, praticando atividade física, mesmo grávida de quase 9 meses, estudando no domingo, mantendo a rotina de leitura, alimentação saudável, tempo de descanso planejado para não me sobrecarregar. Quem olha isso pode pensar que eu sempre fui assim, ou que para mim é muito fácil ter uma rotina assim. As duas hipóteses estão completamente erradas. Até 2017, não faz muito tempo assim, minha vida era muito bagunçada. Eu não tinha rotina, eu me alimentava mal. Muitas vezes eu dormia tarde, me enchia de café no dia seguinte, não tinha rotina nenhuma de sono. Inclusive, durante toda a minha vida escolar e a minha vida acadêmica, eu só estudava em cima da hora. E, obviamente, você estuda em cima da hora, 5 dias depois você já esqueceu tudo que você decorou. Eu era sedentária, me alimentava de lanches, de sanduíches, mesmo sendo bem magra, eu consegui chegar no limite do colesterol alto. Eu procrastinava as coisas na minha vida pessoal e no trabalho no limite da irresponsabilidade. Eu não tinha noção de tempo, eu sempre atrasava em todos os compromissos. Inclusive, na minha solenidade de formatura, eu cheguei atrasada. Cheguei depois que a minha família chegou. Minha vida financeira, claro, era um reflexo desse caos. E a sensação que eu tinha é que eu não sabia direito o que eu estava fazendo da minha vida, para onde é que eu estava indo. Eu olhava a vida das pessoas disciplinadas, organizadas, que faziam tudo direitinho, e me questionava se algum dia eu seria capaz de ser assim. Obviamente, né, eu achava isso impossível, porque eu nunca tinha conseguido manter nenhum hábito saudável por mais de 3 semanas. Em 2017 também, eu descobri meu diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. E aí, muita coisa fez sentido, muita coisa teve explicação. Eu saí da consulta com o psiquiatra, com a receita da medicação, e eu lembro que eu saí muito esperançosa, né? Muito feliz, com a certeza de que assim meus problemas acabaram, né? Só que eu estava totalmente errada. A medicação não me ajudou. Na verdade, no começo, ela me atrapalhou por um motivo muito claro que eu só percebi depois. Tomar remédio sem seguir um protocolo da terapia cognitivo-comportamental era como se eu estivesse dando um tiro no pé. Porque não é a medicação que vai fazer com que eu mude de vida, são as estratégias comportamentais e o autoconhecimento que eu vou aplicar no meu dia a dia que vão me fazer mudar. Eu falo isso porque muita gente pode pensar que por eu ter tomado a medicação durante muito tempo, meu processo de mudança foi mais fácil, mas não foi.
A medicação, ela equilibra a química do nosso cérebro, mas ela não muda a nossa forma de pensar e nem de ver o mundo. Mudar um comportamento de forma efetiva não depende de motivação, não depende de força de vontade, não depende do seu ânimo. Uma mudança de comportamento, ela vai depender de autoconhecimento e estratégias, presta bem atenção nisso, validadas pela ciência. Existem protocolos e ferramentas e exercícios desenvolvidos por cientistas do comportamento humano, que são a verdadeira chave para a nossa transformação pessoal. Não é remédio que vai te fazer mudar, não é hormônio que vai te fazer mudar, o que vai te fazer mudar são essas estratégias validadas pela ciência, aplicadas no seu dia a dia. Para você ter uma ideia, uma das pesquisas mais famosas sobre mudança de hábitos alimentares em humanos durou 49 anos. Isso aqui já explica por si só por que tanta gente tenta mudar e fracassa. Por que tanta gente tenta e não consegue. Se você não sabe o caminho certo que você precisa seguir, por quais etapas você precisa passar, você vai ficar eternamente andando em círculos sem sair do lugar, assim como eu fiz por 27 anos. Eu sou psicóloga clínica, eu tenho especialização em terapia cognitiva comportamental, eu aplico essas ferramentas na clínica com os meus pacientes de forma individual. Mas já tem um tempo que eu estava pensando em como eu podia ampliar isso para poder ajudar mais pessoas nesse processo de mudança, mas sem perder a qualidade de ensino e de aplicação de uma forma prática e acessível. E foi assim que nasceu, com muito amor, com muito carinho e com muita responsabilidade, o curso Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida, que foi feito baseado em mais de 50 artigos científicos das melhores revistas do mundo, Nature, Science, PNAS, The New England Journal of Medicine, o JAMA, Nature Human Behavior, mais de 10 livros didáticos usados no ensino superior sobre comportamento humano, ou seja, é um conteúdo profundo, aplicado de forma prática e com as melhores ferramentas adaptadas para poder te guiarem nessa jornada. Não é um curso baseado na minha experiência pessoal. Você vai aprender sobre como os hábitos são formados no seu cérebro, o passo a passo para se livrar de hábitos ruins, a forma certa de construir bons hábitos, como é que você regula suas emoções para ter mais controle dos impulsos, estratégias para vencer a procrastinação, passo a passo para regular o sono, como acordar cedo sem sofrer, manter o foco nos estudos, no trabalho, como usar a sua memória ao seu favor. Cada módulo e cada aula foram pensados para seguir uma sequência lógica de tudo que você precisa aprender. No módulo 1, por exemplo, você vai aprender tudo sobre a ciência da formação de hábitos. O que são hábitos, como é que eles são formados no cérebro, por que os hábitos existem, quanto tempo demora para mudar um hábito, quais são os elementos do hábito, quais são as leis do hábito, a diferença entre desejos e objetivos e muito mais. Aí você me pergunta, por que é importante ter essa base antes de começar a aplicar as ferramentas? Não adianta eu te dar uma ferramenta para você usar sem explicar como ela funciona. É como se eu te desse uma máquina que você não conhece, sem te dar um manual de instrução de como é que usa. Por isso esse módulo 1 é tão importante e foi feito com tanto cuidado. Quer ver um exemplo disso? Existem muitos mitos ainda sobre se vale a pena ou não ter uma máquina de lavar louça. Você vai ter um grupo de pessoas dizendo que não adianta, que você precisa lavar a louça antes de colocar na máquina, que gasta muita água e não compensa. E vão ter aquelas pessoas que defendem que é a melhor coisa que você pode ter na vida. As pessoas do primeiro grupo que dizem que não compensa, normalmente elas são as pessoas que nunca tiveram uma máquina de lavar ou tiveram uma máquina de lavar, mas usaram de forma errada. Quando você não sabe por que usar, como usar, ela acaba se tornando inútil e às vezes acaba se tornando até um estresse. E é por isso que o primeiro módulo é tão importante. O segundo módulo é 100% prática. Agora que você já sabe boa parte dos mecanismos de funcionamento do seu cérebro, a relação entre os hábitos, você vai começar a colocar as ferramentas e os exercícios em prática no seu dia a dia. A primeira aula, logo de cara, já é maravilhosa, eu sou suspeita para falar, que é sobre como se livrar dos hábitos ruins. Você quer usar menos o telefone celular?
Você quer deixar de pedir iFood? Quer pedir menos iFood à noite? Quer parar de apertar o botão soneca pela manhã? Todo mundo fala muito em como inserir um hábito saudável, mas eu não vejo ninguém falando sobre como é que eu faço para abandonar um hábito ruim. Depois, na segunda aula, tem uma ferramenta maravilhosa para você aprender a mudar os gatilhos que fazem com que você execute hábitos ruins. E te ensina também a criar gatilhos novos para os bons hábitos. Na aula seguinte, você vai aprender sobre regulação emocional e controle dos impulsos. O que você pode fazer para poder lidar com a ansiedade que te faz comer mais do que deveria? O que você pode fazer para poder lidar com a preguiça que te impede de sair da cama? O que fazer com o impulso de comprar? É uma aula incrível. Nas próximas 2 aulas desse módulo, você vai aprender a como é que faz para ter paciência, para você treinar a habilidade de ser paciente e esperar pelo resultado certo, para diminuir o desânimo que vem naturalmente ao longo de qualquer processo de mudança. No terceiro módulo, você vai ter mais uma aula super completa sobre regulação emocional. A gente vai falar dos maiores sabotadores da mudança, que são perfeccionismo e motivação. Nesse módulo, você vai descobrir o segredo das pessoas que conseguem manter a constância em atividades chatas, longas e difíceis. O módulo 4 é todo falando sobre o nosso maior inimigo de hoje, que é a procrastinação. Por que a gente procrastina coisas importantes? Que tipo de procrastinador você é? Isso é muito importante. O que você pode fazer para vencer a procrastinação? Todas essas respostas você vai ter no módulo 4. Em seguida, a gente tem os bônus do curso, que obviamente tem que ter os bônus. A gente vai analisar junto um livro que eu gosto muito, que se chama Hábitos Atômicos. Além disso, tem uma aula completa sobre como é que você faz para regular seu sono e acordar no horário certo. E uma super masterclass do que você precisa fazer para manter o foco nos estudos e no trabalho. Eu estou te oferecendo aqui uma jornada completa, profunda, com ferramentas adaptadas para o seu uso no dia a dia, que vão te guiar no caminho certo da mudança. Tudo isso você vai ter em 21 aulas, com exercícios, slides, cadernos de exercícios e a bibliografia toda detalhada, para quem quiser estudar por conta própria, né, caso deseje. Agora presta bem atenção nessa parte aqui. Todo esse conteúdo que eu estou te oferecendo nesse curso, eu passaria individualmente para um paciente meu em cerca de 15 sessões de terapia comigo. Isso teria um custo médio de R$ 3.150, essas 15 sessões. Mas como o meu objetivo é que esse conhecimento possa beneficiar o maior número de pessoas possível, você vai ter acesso a isso tudo por 11 vezes menos esse valor. Ou seja, você vai ter acesso ao melhor conteúdo sobre mudança de hábitos, que existe em um curso dessa forma na internet, baseado em evidências científicas e não em experiência pessoal, pelo valor de um lanche por mês. Eu espero de verdade que você tenha noção do que eu estou oferecendo aqui e do valor que isso pode ter na sua vida. Eu sei, e você também sabe, que se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado de sempre. Então, o link para você fazer sua inscrição, para você adquirir seu curso, tá aqui embaixo. E esse valor é promocional. Ele tem uma data limite que ele vai ser atualizado. Então, não perde tempo, clica, faz logo sua inscrição e começa logo a fazer o curso. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mude seus hábitos, mude sua vida.